Outra coisa, por que então que recebe o nome da epístola aos Efésios e não outra igreja qualquer? Porque a cidade de Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano. Era a capital da Ásia Menor, ou a quarta maior cidade do Império Romano. Tem uma disputa aí, a histórica. Primeiro era a capital do Império, Roma, depois Alexandria, no norte da África, depois ou Éfeso ou Antioquia da Síria. Então é como se mais ou menos fosse uma carta direcionada para a Baixada Santista e a pessoa escrevesse assim, a Igreja de Santos. Por quê? Porque Santos é a maior cidade da nossa região, a cidade mais conhecida, a cidade com mais pessoas. Então, não necessariamente uma carta só para a igreja de Éfeso, mas levou o nome porque era a maior cidade. Para os irmãos terem ideia, estima-se que havia 300 mil pessoas morando naquela cidade em tempos remotos. Então, hoje é comum, Praia Grande tem 300 mil habitantes, 350 mil habitantes. Mas naquele período não era tão fácil assim ter 300 mil habitantes, e Éfeso era uma dessas cidades com 300 mil habitantes. Então, por isso que traz o nome da igreja de Éfeso, mas não era só para a igreja de Éfeso, era para toda a igreja ali da região. A cidade em si trazia muitas oportunidades e desafios para o cristianismo. Para os irmãos lembrarem, Éfeso era a capital mundial da adoração à deusa Diana dos romanos, ou Ártemis dos gregos, que é a deusa da fertilidade, e lá se tinha o maior templo de adoração de qualquer deus grego ou romano já construído. Para os irmãos terem ideia de dimensão, eu não sei aqui quantos já entraram num campo de futebol oficial, que é aquele campo de 90 metros por 50 de largura. O templo da Diana era desse tamanho, uns 100 metros de comprimento por 50 de largura, e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, uma sociedade que vivia em torno da adoração a essa deusa, tanto que, se os irmãos lembrarem, há um episódio em que Paulo e os companheiros de Paulo são levados para dentro desse edifício, para dentro desse local. Isso é narrado em Atos 19, e a população gritava: grande é a Diana dos Efésios. Então, em termos comparativos, é como se Éfeso fosse a nossa Aparecida do Norte, só que numa escala 10 vezes maior. Porque você pega a Aparecida do Norte, tem seus 35 mil habitantes, Éfeso era 300 mil pessoas, 10 vezes maior, num santuário maior do que é o santuário da Nossa Senhora da Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Mas a ideia é a mesma, de uma cidade devota a um santo. Assim era Éfeso. Essa era a fama de Éfeso. Depois eles constroem uma biblioteca, mas isso não existia na época do apóstolo Paulo ainda. Tá bom? Então o apóstolo escreveu essa carta quando estava preso. Então, se os irmãos terminarem de ler Atos, lá em Atos 28, a partir do 20, Paulo vai ser preso. Ele chegando no finalzinho, Paulo é preso em prisão domiciliar na cidade de Roma. Isso por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, muitos julgam que foi nesse momento que Paulo escreve a epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses, Filemão e Filipenses. E há muitas similaridades entre Efésios e Colossenses. Um estudioso bíblico, ele chegou a comparar os 95 versículos de Colossenses com a epístola aos Efésios, e ele chegou a uma conclusão de que 2/3 de Colossenses está repetido de modo igual, com as mesmas palavras, ou a mesma ideia na epístola aos Efésios. Então, Paulo provavelmente escreveu as duas epístolas ao mesmo tempo durante a prisão, direcionou uma para Colossos e uma para Éfeso e mandou 2 mensageiros entregarem essas mensagens. É necessário também dizer que a carta aos Efésios é dividida em 2 partes bem claras.
como a maioria das epístolas de Paulo, uma primeira parte mais teológica, em que Paulo vai fundamentar a coisa, em que ele vai trazer a base da coisa, e uma segunda parte em que ele vai aplicar aquilo. Então, uma primeira parte, uma primeira metade da epístola é Paulo fundamentando teologicamente o que ele quer aplicar. Então, Paulo não vai mandar você viver uma vida em santidade sem antes ele fundamentar isso. Ele solidificar isso através das doutrinas bíblicas, e ele faz isso aqui na carta aos Efésios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo trabalha essa ideia de solidificar, de fundamentar doutrinariamente o que ele vai aplicar do capítulo 4 ao capítulo 6, o chamado para a vida cristã de modo prático. Além disso, a igreja em Éfeso e as igrejas da Ásia Menor lidavam com uma questão de composição de membresia, tanto de judeus quanto de gentios. Isso é importante destacar. Van der Horst, que é um estudioso, um historiador, ele estima um número que eu acho absurdo, mas ele estima que havia 1 milhão de judeus na região da Ásia Menor. Eu acho absurdo, eu acho que é menos do que isso, deve ser uns 5 a 10%, mas se você considerar 100 mil judeus ou 50 mil judeus, já é um número também considerável naquela região. Então a igreja era composta de judeus, de gentios, de senhores, de escravos, de solteiros, de casados, de homens, de mulheres. Ou seja, era uma igreja bem mista, com realidades totalmente diferentes entre seus membros. Por isso o tema da epístola, a gente às vezes acha que é um, mas é outro. Porque nós muitas vezes lembramos da epístola aos Efésios como a epístola da salvação pela graça. Só que o tema central aos Efésios não é apresentar a salvação pela graça, mas é apresentar a união em Cristo. Paulo vai destacar que nós somos um em Jesus Cristo. Esse é o propósito da carta, a unidade em Cristo. É destacar a união em Cristo. Nós somos um com Jesus, e se somos um com Jesus, nós somos uns com os outros. É essa a ideia que Paulo vai fundamentar nos 3 primeiros capítulos e depois vai aplicar na vida prática da igreja de Éfeso, do capítulo 4 ao capítulo 6. Por isso, o tema aí da série de sermões vai ser justamente Unidos em Cristo. E hoje a primeira mensagem que vai do verso 1 ao verso 2 da epístola, que é a apresentação do apóstolo. Eu convido você a acompanhar a leitura do verso 1 ao verso 2, que diz assim, Efésios 1 a 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus e do Senhor, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Molda, Senhor, quem somos, para que sejamos mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. É interessante observar na história como as pessoas se uniram em torno de alguém para receber mantimentos, graça, para receber provisão e para ter paz. Então, um dos exemplos que eu mais gosto é o exemplo do feudalismo, em que pessoas se reuniam em torno de um senhor feudal e esses camponeses ofereciam alimento para o senhor feudal, comida, em troca de proteção. Então eles ofereciam lá o trabalho deles,
o que eles plantavam em troca de terem paz para viver, de terem paz durante suas vidas. E durou até certo ponto. Quando viram que não dava mais certo, se desfez, buscaram outras alternativas e ficou na história, mas foi um momento da história em que as pessoas procuraram isso. Algo muito maior e mais perfeito que isso também acontece com aqueles que se unem a Cristo. Só que diferente do sistema feudal, Jesus não precisa ser sustentado pela gente. A gente não precisa plantar para Jesus comer, a gente não precisa trabalhar para Jesus viver. Pelo contrário, na nossa união com Cristo, nós temos em Cristo o nosso sustento. Nós temos em Cristo as nossas bênçãos. Nós temos em Cristo a nossa paz. Unidos a Cristo, nós que estamos nele, também somos unidos nele e a ele. Então somos um com ele. Isso é importante destacar aqui e agora, para que todo o resto de Efésios fique bem claro no seu coração. Você e Jesus são um. Isso significa, por exemplo, que as bênçãos que Jesus conquistou, você recebe por conta da sua união com Jesus. Que você é herdeiro de todas as coisas que Jesus herdou, porque você é um com Jesus Cristo. Que as suas dores são as dores de Cristo, porque você é um com Jesus. Que as suas alegrias são as alegrias de Cristo, porque você é um com Jesus. Mas ao mesmo tempo que você é um com Jesus, o seu irmão também é um com Jesus. Então nós somos em Cristo um só. Isso significa que quando você chora, Jesus e eu também sofremos junto. Que quando você se alegra, Jesus se alegra e eu também me alegro junto. Porque a sua alegria é a minha alegria. Porque o seu sofrimento é o meu sofrimento. Porque a sua vida cristã implica na minha vida cristã, porque a gente agora anda unidos em Cristo Jesus. Chamados por Cristo para sermos um com Jesus. Então nele nós somos completamente abençoados e desfrutamos da melhor paz de todas, que é a paz de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Unidos em Cristo, recebemos a graça e a paz de Deus. Unidos em Cristo. Isso é importante destacar. Só porque nós somos unidos em Jesus é que recebemos a graça e a paz do nosso Deus. E a primeira lição, está no comecinho do verso 1, é que nós recebemos a graça e a paz de Deus para cooperarmos na sua obra. Então, se você ler o começo do verso 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Isso é importante deixar essa escrita do apóstolo, porque deixa bem claro quais são as credenciais do apóstolo para escrever o que ele está escrevendo. O apóstolo está deixando bem claro: olha, estou falando em nome de Jesus. Eu sou um apóstolo comissionado e chamado por Jesus. Então, o que eu estou falando aqui, eu não falo porque eu quero, Paulo, estou falando, mas eu falo em nome de Jesus. As orientações que eu darei, eu estou dando em nome do Filho de Deus. As broncas que eu vou dar, é o próprio Jesus dando. As bênçãos que eu vou contar, é o próprio Jesus dizendo: eu aqui estou exercendo o papel de ser o instrumento de Jesus. Porque eu fui chamado por Jesus, apóstolo de Cristo Jesus. Traduzido, apóstolo é enviado. O enviado de Cristo Jesus. Isso é importante porque vários segmentos das igrejas onde Paulo plantou recusavam as orientações do apóstolo, dizendo que ele não era um apóstolo original. Então falavam assim: você não é um dos 12. E de fato ele não é um dos 12.
Ele também não era um das colunas da igreja, como ele diz lá em Gálatas. Só que, apesar disso, Paulo deixa bem claro, e Lucas narra esse chamado, quando ele diz que o próprio Senhor exaltado chama o apóstolo Paulo, quando ele estava em viagem para Damasco, e o próprio Senhor aparece para Paulo e o chama para ser o enviado e pregar o evangelho às nações. De modo que o que torna válido o apostolado de Paulo não é o que a igreja diz, não é o que o grupo de irmãos disse, não é o que ele achava, mas era o próprio Senhor Jesus. Por isso, ele era tão apóstolo quanto qualquer outro. Por isso que o ministério dele era igual, tinha a mesma validade do que os outros. Por isso, ele deixa claro que é um apóstolo não de homens, mas o apóstolo do próprio Cristo. E não é a primeira vez que ele deixa isso claro. Gálatas 1:1, pedi para o Bruno colocar. Gálatas 1, versículo 1. Paulo diz isso para a igreja da Galácia. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E o fato de ser apóstolo de Cristo também significa que Paulo não foi chamado para pregar ou ensinar o que ele queria, nem sua vontade, nem que os homens queriam que ele pregasse. Pelo contrário, ele foi chamado para falar e obedecer a Cristo somente. Ele foi comissionado para entregar aquilo que Jesus queria que ele entregasse, sem tirar nem pôr, sem desvirtuar, sem mascarar, sem menosprezar, exatamente aquilo que Jesus queria que ele entregasse. Paulo entrega, porque ele fala em nome de Jesus. Ele fala em nome do Senhor e dono da igreja. Por isso, as palavras dele deveriam ser aceitas do jeito que ele estava entregando, sem acréscimos ou contaminações pecaminosas. Porque não é Paulo falando, é Jesus falando. E Jesus está dizendo o que ele vai dizer em toda a epístola. Então, não cabe à igreja ficar falando, isso eu aceito. Isso aqui é pesado demais, não gosto. Isso aqui é legal. Não cabe. Porque é o Senhor da igreja entregando a sua palavra à igreja. E não pedindo autorização para falar. Além de ser apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Jesus para continuar sua obra de proclamar o Evangelho, Paulo também ressalta que isso aconteceu por conta da vontade do Pai. Ou seja, Deus queria que ele fosse um apóstolo e cooperador na obra de Cristo de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo, incluindo aquela igreja de Éfeso e as igrejas da Ásia Menor. E Paulo, com isso, deixa bem claro para os seus opositores que ele não estava nem aí para o que eles achavam. Estava nem aí. Se eles gostavam dele, se desgostavam dele, se achava que ele era apóstolo de verdade, se não achava, que ele não estava nem aí, porque não tinha sido a vontade deles que o chamou ao apostolado, mas tinha sido a vontade do próprio Deus que o estabeleceu como apóstolo. Não foi nem a vontade de Paulo, não foi a vontade da igreja, foi a vontade de Deus que o fez apóstolo sobre os homens, que o fez apóstolo da igreja de Cristo. Então, mesmo que eles não gostassem do apóstolo, mesmo que eles não concordassem, o apóstolo tinha a convicção de que estava fazendo a vontade de Deus em todo o tempo do seu ministério. Isso traz lições para nós. A primeira é que, assim como Paulo, todo mundo foi chamado por Jesus para exercer uma função dentro da sua obra. Todo mundo que é de Cristo, que está unido a Cristo, recebeu um dom de Cristo.
para cooperar na obra de Cristo e na igreja de Cristo, para que o Evangelho, a verdadeira adoração a Cristo reinem e cresçam, e o reino de Deus cresça no mundo. Cabe a nós, então, entendermos qual é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Cabe eu e você entendermos para onde Jesus me vocacionou dentro dessa obra grandiosa e multiforme. A uns ele deu dons para serem pastores, outros ele deu dons para serem músicos, outros ele deu dons para serem professores da escola dominical, para serem os professores da criança, outros ele deu dons de servir. Ele deu dom para todo mundo e a gente precisa achar o nosso dom e servir a Deus, para que o serviço a Deus seja melhor. Porque unidos em Cristo, quando eu não sirvo, eu atrapalho o meu irmão. Porque unidos em Cristo, quando eu não faço a minha parte, reflete no meu irmão, porque eu sou um com ele. Eu invento de jogar bola, claramente acima do peso, eu ainda invento de jogar bola. E aí eu ainda acho que tem uns 15, 16 anos, que ainda dá para ficar pulando para um lado e para o outro. Eu jogo no gol, eu acho que ainda dá para fazer isso. Aí eu só, na hora não acontece nada, tudo bem, mas passa um dia, aí dói o tornozelo. Aí para compensar o tornozelo, você põe força na outra perna. Aí o que acontece? Dói a coxa da outra perna. Aí o tornozelo de um melhora, aí a coxa da outra perna está ruim. Aí você começa a forçar a outra perna, aí o joelho do outro estoura. Por quê? Alguém não está fazendo a função, atrapalha o resto do corpo todo. E a nossa união com Cristo, a gente precisa entender que a graça e a paz de Deus reflete em nós sermos chamados para cooperarmos com os nossos dons na obra de Deus, na obra de Cristo, dentro da igreja, dentro do reino de Cristo. Nós também temos que ter a convicção de que tal atividade para o qual fomos chamados é da vontade do Pai. Então é possível que pessoas se levantem colocando dúvidas sobre o seu chamado. É possível que se levantem pessoas querendo negar o seu chamado. Mas quem chamou você para cooperar com o seu dom na obra de Deus não foi o pastor, não foi o irmão, não foi a igreja, foi o próprio Deus. Então tenha convicção do seu chamado. Deus, o próprio Deus te chamou. O próprio Deus te capacitou. O dono da igreja te chamou para executar uma função dentro da igreja. E assim coopera na obra de Cristo. Então tenha convicção do seu chamado. Não é arrogância, meus irmãos, você falar assim, olha, eu fui chamado para fazer tal coisa. Não tem problema, pelo contrário. Você tem que ter essa convicção de olhar e falar assim, olha, eu sei para o que eu fui chamado e eu sei para o que eu não fui chamado. E para o que eu fui chamado, eu vou entregar o meu melhor. Porque se você não entrega, você não atrapalha só você, você atrapalha você e eu que estou unido a você. A gente às vezes esquece que a igreja não só sou eu, e a gente fica lá, não, porque eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja. O narcisismo maldito que a gente criou. Você também é a igreja, mas você não é só você a igreja. Nós somos a igreja. Então, quando você falha, isso reflete em mim, porque nós somos um. Quando você não cumpre aquilo que Jesus chamou para a sua vida, isso atrapalha na coletividade da coisa. Porque se o pastor não executar bem a função dele, atrapalha todo mundo. Mas se o músico não executar a função bem dele, atrapalha todo mundo.
Se a pessoa que foi chamada para servir em várias áreas da igreja não executar bem a área dele, atrapalha todo mundo. A gente olha às vezes para a igreja e enxerga um monte de defeito, de necessidade. É porque a pessoa que foi chamada para executar a tarefa não está executando. Aí quer colocar o pastor para fazer. O pastor foi chamado para outra coisa. Não adianta pedir para eu fazer 300 coisas. Eu não vou fazer. Porque eu não fui chamado para fazer. Eu fui chamado para ensinar. O dia que eu estiver falhando com o ensino dessa igreja, aí vocês me cobrem. Porque esse é o meu chamado. Agora não adianta querer que eu abra a porta, que eu seja o diácono, que eu seja o presbítero, que eu seja o músico, que toque o violão, que fique lá na mesa de som, que faça tudo. Eu não sou o dono da igreja também. Ninguém aqui é dono de nada. O dono da igreja é Deus. E Deus chamou você para executar uma função dentro da igreja. Assim como Ele chamou Paulo para ser apóstolo dele. Assim como Ele me chamou para ser pastor dele. Assim como Ele te chamou com dons e talentos para executar uma função para Ele e para a glória dele. E se você está faltando com o seu dom e talento, Deus vai cobrar. A primeira lição, então, é que nós recebemos a graça e a paz de Deus para cooperarmos em sua obra. A segunda lição é que recebemos a graça e a paz de Deus de modo que somos considerados santos. E aquele ali talvez já tenha o dom dele também. Vai ser pastor, hein? Aí, ó. Não pode ver, já começa a gritar junto. A segunda parte do versículo 1, Paulo termina assim dizendo: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A segunda lição desse texto é que nós recebemos a graça e a paz de Deus, de tal modo que mesmo pecadores, nós somos considerados santos. Na segunda parte do versículo 1, Paulo continua dizendo para quem estava endereçando a carta. Ele diz que é aos santos de Éfeso, mostrando que é uma carta escrita para as igrejas daquela região, como eu já disse, como já foi discutido aqui. Interessante observar que esses homens e mulheres não são perfeitos. Eles têm pecados, e Paulo vai corrigir esses pecados durante a epístola. Vai trazer muitos desses pecados e trabalhar, e melhorar, e dar soluções para que eles melhorem quanto a isso. Mas isso não faz com que eles não sejam considerados santos pelo apóstolo Paulo. Até porque todos os que verdadeiramente creem em Jesus e fazem parte da igreja visível e também da invisível, que é a igreja triunfante, são santos, pois são separados do mundo, pois estão sendo moldados à imagem de Cristo, de modo que, apesar de pecadores, os homens e as mulheres devem ter certeza de que não são iguais ao mundo. Por quê? Porque agora nós somos um com Jesus. E que essa união com Jesus nos faz ser santos, diferentes, separados, mesmo que ainda lutando contra o pecado que habita em nossos corações. Afinal, os verdadeiros crentes que estão na igreja são homens e mulheres que, como Pedro disse, membros de uma nação santa, composta de eleitos, santos e irrepreensíveis, completamente libertos e purificados do pecado e eternamente consagrados de corpo e alma a Deus, a fim de adorar o Senhor. E tudo isso só é possível porque somos um com quem é tudo isso perfeitamente, que é Jesus Cristo. Além de santos, Paulo também diz que nós somos fiéis. Uma tradução mais literal aqui, meus irmãos, é quem tem fé no Cristo Jesus. Então, onde está aí na sua versão, e fiéis em Cristo Jesus, pode colocar aí, e os que têm fé
em Cristo Jesus, mostrando que apesar de na igreja visível existir pessoas que não creem em Jesus, o que é a igreja visível? Isso aqui. E qualquer igreja genuinamente cristã, que tenha pessoa junto, é a igreja visível, a que nós estamos enxergando. Só que dentro da igreja visível existe joio, existe joio, existe pessoas que não creem no Filho de Deus. Mas apesar de existirem essas pessoas dentro da igreja, Paulo está direcionando a carta à igreja. E principalmente para aquelas pessoas que verdadeiramente creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E mostra também uma ligação entre ambos os atributos mencionados para os membros aqui da igreja. De modo que a pessoa só pode ser santa se ao mesmo tempo ela crer em Jesus Cristo. E ela só crê em Jesus Cristo se já tiver sido santificado por Jesus. Ainda que de modo não perfeito, porque essa perfeição só vai acontecer no novo céu e nova terra, mas a pessoa só crê porque tem um coração santificado, e ela só é santa porque crê. Então os dois atributos aqui andam juntos. Esses dois atributos que Paulo identifica à igreja, eles andam juntos, inseparáveis. Obrigado, Felipe. E é o que o estudioso bíblico comentou com exatidão. Os mesmos que são fiéis à sua vocação, põem indubitavelmente sua confiança no Deus vivo e verdadeiro, que a si mesmo se revelou em Cristo Jesus. Paulo também diz isso a outras igrejas espalhadas pelo mundo. Na Epístola aos Romanos, pedi para o Bruno aí, Bruno, Romanos 1, verso 7. Romanos 1, 7. Paulo diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso traz lições, meus irmãos. A primeira é que, apesar de pecadores, nós somos santos. Nós somos separados por Deus, a fim de viver uma vida de santidade à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, se você não acha importante, se você não liga para isso, se você não acha que tem que buscar a santidade, se você acha que santidade é coisa não tão importante assim, isso mostra que talvez você não crê no Senhor Jesus Cristo. Porque as duas coisas andam juntas. Quem crê quer ser santo. E quem é santo, crê. Então, se você não crê, você não vai ser santo. E se você não acha importante ser santo, mostra que talvez você não crê. Que você não crê de verdade em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque o salvo, o verdadeiro crente, ele busca ser mais santo, ele quer ser mais parecido com o Filho de Deus, ele quer ser igual a Jesus Cristo, porque faz parte de quem ele é, faz parte da nova identidade dele. Agora eu sou um com Jesus, então eu quero ser ainda mais unido a ele. E essa união ocorre cada vez que eu me santifico e que eu me torno mais parecido com ele, mais um com ele eu fico. E mais um com os meus irmãos também. Ou seja, a gente não tem que buscar ser santo esperando algo em troca, porque a gente muitas vezes faz isso. Então eu vou obedecer a Deus porque eu sei que no final do mês Ele vai lá suprir a necessidade, Ele vai abençoar. Isso é barganha com Deus. A gente tem que ser santo sabendo que a gente foi chamado para isso. E que eu não tenho que receber nada em troca. Deus vai dar,
mas eu não tenho que buscar algo em troca. Eu não tenho que querer algo em troca. Eu tenho que querer ser santo, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Porque é esse quem eu sou, a partir do momento que eu creio em Jesus. Eu agora sou santo. Então eu preciso ser mais santo todos os dias. Eu preciso ser mais parecido com o Senhor da minha vida. Então seja santo, porque você é santo. E não porque você quer que Deus te dê alguma coisa. Não porque você quer que Deus faça X na sua vida. Porque você quer passar não sei aonde. Porque você quer não sei o quê. Outra lição é que só quem é santo crê genuinamente no Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Não tem como a pessoa chegar até Deus se ela não for santa. Então não tem como ela ser de Deus se ela não crer verdadeiramente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E não adorar somente a Deus como seu Senhor. Só é santo e do povo de Deus aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E ponto final. Não tem, não sei. Não tem outro meio. Não tem outra possibilidade. A pessoa pode ser boazinha, a pessoa pode ser gente boa, a pessoa pode ser bonita, a pessoa pode ser rica, ser honesta, fazer boas obras. Se ela não crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, ela não é santa. E ela não é do povo de Deus. Ela não é escolhida e separada por Deus. Pois falta o essencial, que é crer em Jesus Cristo. Às vezes eu vejo a pessoa falar assim, não, porque fulano é perfeito, só falta ser crente. Aí faltou tudo. Faltou tudo e ainda tem um restinho aí. Porque o essencial para a pessoa ser de Deus, ela crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador de sua vida. Então tenha certeza, você é do povo de Deus, da igreja invisível, da igreja visível, e é santo porque crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E assim como seus irmãos, os nossos irmãos, nós que estamos aqui unidos em Cristo, somos um em Jesus, porque todos nós temos a mesma fé no Filho de Deus. Então, a gente viu aqui, como o Diogo bem trouxe, os nossos irmãos lá no Paquistão, eles compartilham da mesma fé que eu e você. Sabe o que significa? Que eu e você somos um com eles. Que quem está sofrendo no Paquistão não é só a igreja do Paquistão, é a igreja presbiteriana do Tudo de Bastos. E todas as igrejas ao redor do mundo sofrem juntos, porque nós somos um só povo, um só corpo, unidos a um só cabeça, que é Cristo. Nós vimos então que recebemos a graça de Deus para cooperar na obra do Senhor. Nós recebemos a graça de Deus e a paz de Deus, por isso somos considerados santos. E recebemos a graça e a paz de Deus da parte do Pai e do Filho, como diz o verso 2 de Efésios. Pedir perdão para os irmãos. Eu estou em mudança. E aí mudança acompanha pó. Pó acompanha meu nariz ficando uma porcaria. Meu nariz ficando uma porcaria acompanha dormindo de boca aberta. Eu dormindo de boca aberta acompanha isso aí que os irmãos estão vendo. Então, perdão. Tá melhor, ontem estava pior. Mas hoje já deu a cota. Falando demais hoje. Mas a terceira lição é essa: recebemos a graça e a paz de Deus da parte do Pai e do Filho. Verso 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. A última parte do texto começa com Paulo impetrando sobre aquela igreja a graça e a paz de Deus, tanto da parte de Deus Pai, quanto da parte do Senhor e Deus Filho, Jesus Cristo. E apesar de não citar, é bom lembrar que o Deus do Espírito Santo também tem papel importante nisso, pois ele é o responsável por aplicar a graça e a paz de Deus sobre as nossas vidas. Então, por que a graça e a paz de Deus recai só sobre os santos? Porque o Espírito Santo aplica neles. Ou seja, a graça e a paz de Deus procede do Pai, baseado na obra do Filho e aplicado mediante a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E essa é uma saudação comum que nós vemos hoje nos nossos tempos, mas também Paulo escrevia bastante a graça e a paz para as igrejas. Nós já vimos ele citando algumas vezes aí, mas aos Colossenses 1:2 ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Com isso surgem duas perguntas importantes: o que é graça e o que é paz de Deus? Graça é favor imerecido e incondicional de Deus concedido aos seres humanos. Ela deve ser vista como uma manifestação do amor de Deus em direção à humanidade, apesar da nossa natureza pecaminosa e imperfeita. E ela é dividida em dois tipos. Nós temos a graça comum de Deus, que cai sobre todas as pessoas independentemente. Então, por exemplo, nasce sol só para crente? Não. Nasce sol para todo mundo. Chuva cai só sobre a plantação do crente? Não. Cai sobre a plantação do ímpio também. Então, nós chamamos isso de graça comum, algo que Deus abençoa todas as pessoas, derrama uma graça sobre todas as pessoas. E tem a graça especial, que é manifestada por Deus somente aos que têm fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, pois está intimamente ligada à obra de Jesus. E ela inclui a salvação, ela inclui o perdão dos pecados, ela inclui a transformação espiritual, ela inclui ser mais parecido com Jesus e muito mais coisas no âmbito espiritual. E é esse tipo de graça, essa graça especial que Paulo está impetrando sobre a vida da igreja, rogando para Deus na vida daquela igreja, para que Deus derrame ainda mais daquilo sobre a vida deles. Afinal, a graça de Deus é o que capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus, de modo que o glorifica e a serem mais parecidos com Jesus Cristo, em todas as áreas da sua vida. Já a paz de Deus é a paz interior que os cristãos, que os que creem em Jesus experimentam. Então, aqueles que confiam em Deus têm uma paz diferente dos homens normais, porque mesmo em circunstâncias extremas, os crentes experimentam de uma sensação diferente de paz, de calma, de serenidade, porque confiam em Deus. Então a fé deles é a base, a nossa fé é a base de nós termos a paz de Deus. Por isso que quando não temos essa paz, é indício de uma coisa: não que você não é salvo, mas que talvez a sua fé esteja abalada e precisa ser trabalhada ainda melhor para que você volte a confiar em Deus. Porque se nós cremos de fato que Deus cuida, o que temer? Essa é a ideia da paz com Deus. Tanto é assim que em Filipenses 4, 6, 7, pedi para o Bruno colocar para os irmãos lerem. Filipenses 4, do 6 ao 7, Paulo diz assim. Filipenses 4, 6 a 7. Enquanto o Bruno coloca, eu vou beber uma água. Travou? Travou? Travou aí, Filipenses? Filipenses 4. Efésios 4 eu vou chegar mais para frente só. Filipenses 4,
do 6 ao 7. Oi? Agora foi. Olha o que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que Paulo está impetrando sobre a vida daquela igreja. Uma igreja que lutava contra a adoração da deusa Diana, contra falsos deuses. Aquilo que nós vimos no Paquistão, algo parecido com aquilo. Homens que lutavam contra pessoas que o queriam matar de verdade, que queriam que eles fossem eliminados porque atrapalhava o comércio da deusa. Afinal, a cidade vivia em torno daquele templo. Então, se você está mudando Deus, você está mexendo com muita gente importante dentro da cidade. E Paulo está desejando a esses irmãos a paz de Deus em todas as circunstâncias. Também é importante observar como Paulo apresenta o Senhor Deus como nosso Pai, deixando bem claro que aqueles que são santos e creem em Jesus como Senhor e Salvador, não são meras criaturas de Deus. Pelo contrário, são filhos de Deus. E são filhos de Deus quando unidos ao Filho de Deus. Ou seja, todo mundo é filho de Deus? Não. Só é filho de Deus quem está unido ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer, eu sou um filho de Deus, porque eu sou um com Jesus. Deus não é só um ser longe de nós, portanto, que fica no céu sem se importar o que está acontecendo, tanto faz, tanto fez. Pelo contrário, Deus é o ser grandioso, o Rei dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo é o meu Pai, é o seu Pai, é o nosso Pai que cuida de nós em todos os momentos, que sabe de todas as necessidades, que sabe de tudo sobre as nossas vidas e que se importa como um Pai. Além disso, Paulo se refere a Jesus como Senhor. Isso explica bem o que Jesus é para nós. É verdade que Ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão, Ele é o Filho de Deus e é o nosso irmão, Jesus Cristo. É verdade que Ele é o nosso amigo. É verdade que Ele é nosso Salvador. Mas é verdade também que Ele é o nosso Senhor. Que Ele é o nosso dono. Que Ele é o nosso mestre, que Ele tem autoridade sobre a nossa vida, sobre quem somos, sobre o que temos. Ele manda em nós e nós o obedecemos. Por isso que nós somos servos dEle e Ele é o nosso Senhor. Isso traz lições. A primeira é que Deus é o nosso Pai, então é uma certeza que Deus derramará graça e paz sobre as nossas vidas. De modo que a gente pode confiar no nosso Pai e pedir perdão quando erramos, sabendo que Ele é fiel e justo para derramar graça mais uma vez e nos perdoar. Pedir para sermos mais parecidos, que Ele é gracioso ao ponto de derramar mais do Seu Espírito e nos fazer mais cheios do Seu Espírito. Ele escuta graciosamente as nossas orações. Quando oramos, quando estamos em situação difícil, porque Ele nos dá paz e Ele escuta, nos dando aquilo que precisamos de maneira graciosa, porque Ele é o nosso Pai. Tenha uma certeza, o Deus com quem você se relaciona é o seu Pai Celestial. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não tem que ser relacionamento de um Deus distante, eu aqui, e fica aí cada um no seu canto. Mas é um relacionamento de pai e filho. Um pai perfeito. Eu gosto de uma passagem que diz assim, se a gente quer pai mau, sabe dar boas dádivas aos nossos filhos e quer bem os nossos filhos,
quanto mais o Pai Celeste, que é perfeito. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós. E Ele se apresenta como nosso Pai. Mais uma vez, não fui eu que decidi que Ele era meu Pai. Foi Ele que decidiu que eu era filho dEle. E a segunda lição é que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o mestre das nossas vidas. De modo que a minha vida não deve ser guiada pelas minhas vontades. A minha vida não deve ser guiada pelos meus desejos. Não importa o que eu quero, não importa como eu quero, não importa o que eu gosto, importa o que Jesus quer para mim. Importa o que Jesus tem para mim, importa o que Ele quer de mim. Então viva sabendo que você não é mais o dono da sua história. Que você não é o dono da sua vida, que esse lugar agora pertence a Jesus. Ele é o Senhor. Essa é a ideia de Senhor. Ele manda em tudo em você. Da sua vinda à igreja, o jeito como você trata seus filhos, o jeito como se relaciona no trabalho, tudo tem que ser do jeito de Jesus. Porque nós estamos unidos a Ele. E Paulo vai trabalhar isso exatamente durante toda a epístola aos Efésios. Então obedeça e glorifique o nome do Senhor. Nós vimos então que nós recebemos a graça e a paz de Deus, de modo que unidos a Cristo e em Cristo, nós recebemos essa graça, nós recebemos essa paz, e nós somos agraciados em participar da obra de Jesus, da obra de Deus. Nós também recebemos dessa graça e paz de tal modo que somos considerados santos diante do Senhor. E essa graça procede tanto do Pai quanto do Filho. Portanto, tenha certeza de uma coisa: você está unido a Cristo e em Cristo você recebe todas as graças de Deus, de modo que somente em Cristo conseguimos ser agraciados de modo perfeito e abundante. Então, não se vanglorie da graça que você recebeu. Pelo contrário, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor porque foi Ele que derramou, porque foi Ele quem deu, porque foi Ele quem concedeu, porque foi Ele quem ortogou, porque Ele te fez um com Jesus. E essa graça seja ainda mais abundante quando recebemos todos juntos. Não só eu. Não adianta eu andar sozinho. Vai adiantar até certo ponto, mas em algum momento vai me faltar alguma coisa. Vai me faltar os meus irmãos em Cristo andando comigo. A gente precisa ter esse senso de coletividade. Nós estamos unidos. Nós somos um. Nós somos um em Jesus Cristo. Que essa graça e essa paz possa ser abundante na vida de todos nós sem exceção. Então não tem como, isso tem uma aplicação várias, mas uma delas, não tem como você brigar com seu irmão, porque você está atrapalhando a si mesmo, de um ponto de vista lógico. Se você é um com seu irmão e você briga com ele, você está atrapalhando você, e ele, e a mim, não tem nada a ver com a história. É como se o corpo virasse a mão, brigasse com o pé, a mão pegasse um facão e passasse no pé, e vamos viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Não existe isso. Não existe isso, nós somos um, isso é importante. Deus derramou a graça e a paz dele, para que nós sejamos um, em todo o tempo, a Cristo e uns com os outros. Que Deus abençoe sua vida, e que você tenha um tempo de oração, agradecendo a paz e a graça que Deus concedeu sobre a sua vida e a vida dos seus irmãos. Oremos, enquanto o grupo de louvor se posiciona, e depois eu nos conduzirei a Deus nessa oração.